E o caso da Débora? Vamos falar dela. A Débora é uma pessoa normal, Cabeleireira? uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor, mora aqui no interior de São Paulo, e estava lá nesse dia. E naquele dia, ela pegou o batom e pintou lá. Aquela loucura que aconteceu. Ela não quebrou nada. Assim como tem muita gente condenada, não tem uma imagem quebrando nada. Está em curso nesses crimes aqui. Ó. O mais importante é organização criminosa armada, tá? Que não foi achado nenhuma arma lá. Nenhuma arma, nem um 22 foi achado, nada. Como diz Zé Múcio, né? Arma, golpe tem que ter tropa, tem que ter arma, tem que ter uma liderança. E não tem. Vasculharam o telefone, a vida de todo mundo. Se tinha alguma mensagem minha estimulando alguma coisa. Mas não, eu acho que em relação a ela, eu acho que teve até um efeito negativo até, né? Porque 14 anos, 30 milhões, né, de multa e tudo mais, acho que pegou... Tem pessoas até da esquerda achando que foi exagerado, né? Olha só, às vezes... E aí, você acha que é por isso? Não, deve acontecer com o Tarcísio. De vez em quando eu fico chateado que não vejo o Palmeiras jogar. O Tarcísio não vê a Portuguesa jogar. Nada assim. Se a gente fica chateado com isso, imagina a Débora que não vê os filhos dormir nem acordar. Um de 7 e um de 10 anos de idade. Ela está 2 anos em preventiva. Uma repercussão enorme nas mídias sociais. Nessa absurda pena de 14 anos que o Alexandre botou, e logo depois o Dino foi o próximo voto. E você tem, se não me engano, são 5 dias quando tem o plenário virtual. O que era normal já ter 2, 3 dias, ter votado todo mundo. Deu terceiro. Pediu vista. O Fux pediu vista. A gente espera aqui. É por causa da comoção, você acha? Com toda certeza. Todos eles são seres humanos. Eu não sei como é que algum tem coração de pedra lá dentro, como o Alexandre de Moraes. Não consigo entender. Eu tenho um momento de fraqueza. Acho que eu sou o machão. Tá? Eu tenho um momento de fraqueza meu. Ele parece que não tem um momento de fraqueza dele. Quando vê uma mãe, o Alexandre de Moraes tem esposa, tem filhos, são maiores, mas tem filhos, pô. Os juízes que estão com ele lá embaixo também tem filhos, tem parentes, tem filhos. Vê uma mulher daquela. Você acha que aquela mulher sabia que, no imaginário dela, do que ela estaria sendo acusada, tentativa de golpe de Estado, isso estava no imaginário dela, ela tinha poder ou poderes para ajudar a concretizar um golpe de Estado? Mas ninguém dá golpe de Estado num domingo, em prédio, você dá contra pessoas. O golpeado, ele é banido, preso, morto ou deportado. O possível golpeado estava em Araraquara, aqui do lado aqui. Mas você se sente... Tô falando em porcentagem, de 0 a 100. Você se sente responsável por isso? Zero. Zero? Nem eu, nem zero. Enquanto eu fui presidente, fizemos vários movimentos de rua. Não, eu tô falando pelo seguinte, né? Se tivesse uma máquina do tempo, assim, pudesse ter voltado pelo amor de aceitar o resultado, passado a faixa... Jamais eu passaria a faixa para um... Mas você não acha que isso deixaria o clima, essa temperatura mais baixa? Não, o Figueiredo também não passou a faixa pro Sarney, tá certo? Não tem nada a ver. Isso aí é jogada política. E eu jamais vou passar faixa para um cara que saiu que foi tirado da cadeia porque tinha interesse de botar na cadeira presidencial. Quem tira um cara da cadeia? Anula 3 condenações para ele fugir da lei da ficha limpa. E depois, como eu disse para você no início do programa aqui, a ajuda que o TSE deu para ele. Eu não podia falar nada. Não podia, sem querer ser repetitivo. Eu não podia botar ele defendendo aborto, defendendo vagabundo roubar celular para tomar cerveja, imagem, eu na ONU, eu no CST, não podia mostrar nada. Eles mostravam tudo. Eu era acusado de tudo. Xenófobo, genocida, acho que racista. Teve uma ajuda do TSE para ele. O TSE pesou, na mão do Alexandre de Moraes, pesou. Sim. Por que eu não podia mostrar? Coisa que eu nem pensava em mostrar, era proibido. E que, na tua opinião, acabou influenciando no resultado da eleição, que foi apertado. Me chamava de genocida, por exemplo, de racista, de homofóbico. Eu não podia fazer um programa para rebater tudo isso aí, que é fácil você atingir os outros, né? O difícil é desfazer aquilo. Eu não podia mostrar o Lula, a imagem do Lula defendendo aborto, que pesa perante a sociedade brasileira. O Lula defendendo roubo de celular para tomar cervejinha. Eu queria mostrar uma imagem rápida do Lula no Irã, em 2009. Pouca gente, lógico, algumas pessoas, isso é interessante isso aqui. Ele estava defendendo o Irã em 2009, junto a Ahmadinejad, que o Irã podia enriquecer urânio acima de 20%, que seria para fins pacíficos. E o Irã sempre disse que o sonho do Irã é varrer Israel do mapa.
É para mostrar certas verdades, não podia mostrar nada. Agora, eu na reta final, tive 1,5 milhão de inserções de rádio que sumiram, que não apareceram em lugar nenhum. Então, toda essa influência, a mão pesada do TSE, lógico que influenciou nas eleições, além daquela resolução. Qual? Resolução é até 6 meses antes. O TSE pode baixar resoluções. Baixou entre o primeiro e o segundo turno, para perseguir mais ainda gente que nos apoiava nas mídias sociais. Você viu alguma parte de esquerda sendo derrubada? Você não viu. Tentando lembrar. Quem sofreu alguma pressão foi o Rui Costa Pimenta do PCO. Que é um cara, apesar das posições dele, ele fala, sou 1000% Ramais. Já vi ele falando isso aí. É mesmo? É. É lógico, tá lá. Eu defendo o direito dele falar o que bem entender. Tá? Liberdade de expressão. Agora, por outro lado, ele tem muitas oportunidades, ele toma posição de liberdade de expressão, por exemplo. Tá? E isso daí, obviamente, você não viu mais ninguém, além de Rui Costa Pimenta, que quer caçar o partido dele, que não tem que eu desconheço, tem um vereador pelo Brasil. Querem caçar o registro do partido dele. É o único de esquerda que é perseguido. Porque tem posição completamente independente. Sobre a eleição, tem o da Zambelli, né? Que agora tá 5-0, né? Tá 5-0. 5-0 e também alguém pediu vistas. Cássio também pediu vistas. Olha só. Em relação pelo que eu sei, ela tem. Pelo que eu sei, não tenho certeza, ela tem porte de arma. Sim. Tá? Mas tem a lei eleitoral, 48 horas antes das eleições e 24 horas depois, um raio de 100 metros da sessão eleitoral, você não pode estar armado, a não ser que seja um policial. Mas ela não só estava armada quando andou atrás de um cara. Mas olha só, até o ponto que, se ela não está, ela está sendo caçada por não ter porte de arma. No meu entender, já está no mínimo equivocado. No mínimo equivocado isso aí. Se fosse qualquer outra pessoa de esquerda, não teria essa pressa nesse processo e não seria para tanto caçar. E aqui entre nós, ninguém está assistindo isso aqui, ninguém está ouvindo. Mas você acha que essa diferença pouca aí, o que aconteceu às vésperas de eleição ajudou a... não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli. Porque eu sempre defendi arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então, isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, todo o Brasil todo. Entendi. Ô, Léo, alguma pergunta sobre o que a gente já falou? Aproveito para ir ao banheiro fazer um xixi. Vamos lá, temos sim. Vou conversar abobrinha com o Tarcísio aqui. Não, teve a primeira aqui, presidente, Rafael Oliveira. Ele pergunta aqui, que o seu filho Eduardo renunciou ao cargo de deputado para morar nos Estados Unidos. Quer saber como que o senhor avalia essa decisão e o impacto na sua família? Olha, nenhum pai quer o filho longe dele. Tá? O Eduardo tem, se não me engano, 40 anos de idade. Ele não renunciou ao cargo, ele está licenciado. Sem salário, isso é bem claro, sem salário. Por 4 meses. E até lá ele avalia o que faz da vida dele. Tá ok? Agora tem um impacto familiar, sim. Ele tem 2 casal de filhos, um com meu nome, inclusive, né? A gente fica chateado tocante a isso, mas entendo que a decisão dele foi a melhor para o momento. Se ele vem para cá, porque o Alexandre deu 5 dias para o PGR se manifestar. No 18º dia, depois que o Eduardo anunciou que ia ficar lá fora, 2 horas depois o PGR Gonê deu o parecer contrário e 1 hora depois o Alexandre mandou arquivar. É bastante suspeito isso aí. Ele está fazendo o papel dele, no meu entender, ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. O que você vê no Brasil? Você vê essas condenações, tipo a Débora, que estava indo para 14 anos de prisão. Você vê lá atrás o Daniel Silveira. Falou abobrinha, no meu entender. Eu não queria, se eu fosse integrante supremo, que falasse aquilo de mim. Mas eu entendo que aquilo é liberdade de expressão, não é cadeia. Ele foi preso meia-noite.
tá? Então ele luta exatamente para a gente voltar à liberdade de expressão. E uma coisa que o americano preserva, a emenda, lógico, preserva toda a sua Constituição, mas a emenda número 1 deles fala da liberdade de expressão, que sem ela não existe democracia. Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo Figueiredo, olha só, envolvendo o Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com o Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão para ninguém. Passa o bastão.